Muito bem, irmãos, vamos para o nosso estudo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Nós estamos estudando a segunda carta de Pedro e a partir do versículo 12, Pedro muda de assunto e ele vai falando sobre a transitoriedade da vida e sobre a palavra de Deus e que permanece para sempre. Eu acho interessante observar que a mensagem é maior do que o mensageiro, né? Porque o mensageiro passa e a mensagem permanece. Pedro aqui, ele está nos portais já da morte, chegando o tempo da sua partida. Como diz, já está de malas prontas, né? Para mudar de endereço, sair desse frágil tabernáculo rumo ao lar permanente. Literalmente, Pedro está indo para a casa do Pai. Mas a palavra de Deus, ela precisa continuar sendo relembrada pelos crentes. E eu quero, nesse estudo, a partir de agora, destacar, na exposição desse texto aqui, a partir do versículo 12, algumas lições que Pedro deixa para nós. Primeira coisa, é importante observar a necessidade da repetição. Isso mesmo, a repetição é uma das mais importantes leis da pedagogia. Um dos mais eficazes recursos do aprendizado é a repetição. Algumas pessoas às vezes não entendem isso, não é? E eu já recebi até algumas críticas algumas vezes de alguém falar, mas repete muito um assunto, repete muito algo, mas isso é proposital, não é? Quem está me ouvindo aqui, esse áudio e é professor, sabe disso. A repetição, ela é parte do processo de aprendizado. O apóstolo Pedro, ele foi incisivo em dizer no versículo 12 assim: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Interessante observar, Pedro, ele não tem a pretensão de sempre pregar coisas novas. Ele repete aquilo que já ensinou. Isso é importantíssimo nós observarmos. Isso auxilia-nos na nossa vida cristã. Quando nós falamos da necessidade de congregar sempre, de reunir sempre, de estar reunindo com os irmãos, é porque nós sempre precisamos ouvir o que nós já ouvimos. Aprender o que nós já aprendemos, estar reafirmando aquilo que nós já ouvimos e aprendemos, mas precisamos estar com isso vivo na nossa mente. Então ele repete aquilo que ele já ensinou, não é? Como eu disse, reaviva a memória daqueles que vão ler a sua carta acerca dessas verdades que eles já conheciam, e Pedro deixa bem claro isso, nas quais estavam firmados. Mesmo que os cristãos tenham conhecimento básico da verdade, mesmo que eles sejam plenamente doutrinados nas verdades do Evangelho, Pedro acha necessário fazê-los lembrar. Por isso o Espírito Santo foi dado à igreja. Dentre outros motivos, o Espírito Santo foi dado à igreja para lembrar os cristãos das lições já aprendidas em João 14 e versículo 26. Pedro chega a dizer que o despertamento da lembrança de verdades conhecidas é uma atitude justa e necessária. Verso 13, Pedro segue dizendo assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, né, nesse corpo vivo aqui, despertai-vos com essas lembranças. Versículo 13. Pedro sabe, irmãos, que apesar da sua vida na terra estar chegando ao final, a sua carta continuará sendo uma lembrança constante. O apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, Romanos 15:15, Filipenses 3:1, João também lembram aos leitores, né, das suas verdades que ele havia ensinado, esse fato também em 1 João 2:21. Eles deixaram documentos escritos que, na verdade, você sabe, são a palavra inspirada de Deus. Pedro sabia que na nossa mente nós precisamos ser relembrados sempre, reforçados, porque a nossa mente, ela tem uma mania, ela tem uma tendência a se acostumar com a verdade
e deixar de dar o devido valor. A gente ouve uma coisa e vai acostumando com aquilo e deixa de dar valor. Nós esquecemos-nos que devemos lembrar e ser lembrados do que nós vamos precisar estar exercitando, praticando, vivendo, e é por isso que nós precisamos ser lembrados. Está aí o fato da necessidade de ler sempre a palavra de Deus. Está aí o fato de você ter a necessidade de congregar, de reunir sempre. Pessoa que já vai reunir, por exemplo, e já vem com aquela história, não, eu sei disso tudo, eu conheço isso tudo. Não, nós precisamos ser relembrados. Pedro dificilmente pôde enfatizar em demasia a importância das lembranças. Aqui ele tinha acabado de lembrar os seus leitores da chamada de Deus. Nós acabamos de estudar esses dias, da necessidade para o crescimento na graça. Vai falar agora do lar celestial, enfim. Em 1 Pedro 2:11, ele lembra-nos acerca da sua milícia cristã, tema que ele depois menciona novamente lá no capítulo 3, versículos de 1 a 18. Através do exemplo de Pedro, nós somos lembrados, nós aprendemos que quanto menos tempo de vida nos resta, mais diligentes nós devemos ser em cumprir a nossa missão. Devemos pregar com senso de urgência, como se nós estivéssemos morrendo, e ouvintes que estão aos portais da morte. Entender que a nossa vida aqui, ela precisa ser vivida na sua plenitude. E Pedro usa essa mesma metáfora que Paulo usou em 2 Coríntios 5, versículos 1 e versículo 4, que é a expressão tabernáculo, para falar do seu corpo. E essa ilustração ela é muito reveladora, porque uma casa oferece uma sensação de permanência, enquanto o tabernáculo é uma habitação temporária. Pedro não dá nenhuma indicação de que ele estava desprezando o seu corpo e glorificando a sua alma, mas pelo contrário. Essa figura de linguagem que Pedro usa aqui traz uma ideia de temporalidade. Isso por causa da brevidade do tempo que ainda resta. Então Pedro quer o quê? Ele quer que quem vai ler essa carta estivesse consciente da autoridade, da importância de seus ensinamentos. Embora seja fisicamente capaz, ele dedica o seu tempo a reavivar a memória dos crentes, dos cristãos que iriam ler a carta que estava sendo escrita. Eu vou ficar aqui hoje com esses dois versículos 12 e versículo 13, onde Pedro relembra algo que já sabia e fala da brevidade da vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.